Alô, Pedro Abílio, tem atacante indo embora do Galo. Quem é o atacante que está rumo aos Emirados Árabes? Como é que tá a programação do Galo? Muito mais gente para sair até aqui do que para chegar, hein, Abílio? Um abraço, fala do Galão da Massa. Bom dia, Pedro. Fala, Thiago, bom dia para você, 11h54. Bom dia pra Nath, pro Ale, pra todo mundo que tá começando a semana com a gente no Rádio Esportes. É isso mesmo, movimentações de chegada ainda muito tímidas no Atlético, que está completando a terceira semana, né, de período de férias, está chegando, na verdade, a essa terceira semana do período de férias e planejando com bastante cautela nos bastidores a reformulação do seu elenco para o ano que vem. A informação da vez é o clube, né, que a gente vinha badalando desde a noite de ontem para o João Marcelo, que será mesmo emprestado para a temporada de 2026. Empréstimo de 1 ano, Thiago, ao Shabab Al-Ahli, equipe dos Emirados Árabes Unidos, depois de ter recebido sondagem de outros países do Oriente Médio e também do Santos. O jogador de 20 anos, completa 21 no mês de abril do ano que vem, chegou ao Galo no início da temporada, no mês de março, depois de ter se destacado pelo Guarani de Campinas, principalmente na Copinha, e era tratado como uma promessa. Agora, o João Marcelo sendo emprestado com opção de compra, inclusive. Afinal de contas, teve baixa minutagem aqui no Galo nesta temporada. Chegou a ser, inclusive, rebaixado ao time sub-20, já que não vinha tendo minutos na equipe principal. E ainda considera, né, o Thiago, que o Atlético teve poucas opções de centroavante, né, da opção desse camisa 9, de um atacante, como o João Marcelo se destacou nas equipes, né, principalmente no Guarani de Campinas, na sua formação. O Shabab Al-Ahli terá a opção de compra com o preço fixado em cerca de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos. O Atlético vai manter metade da porcentagem dos direitos do jogador. E a expectativa, né, com esse negócio sendo fechado ao longo da semana, é de que a gente consiga também trazer as metas a serem batidas para que a opção de compra se torne uma obrigação da contratação por parte do Shabab Al-Ahli. A equipe dos Emirados Árabes é comandada, viu, Thiago, pelo Paulo Souza. Ele treinou o Flamengo no ano de 2022, conhece bastante do futebol brasileiro, mas é essa a situação, portanto, mais um atacante deixando o Atlético. Então já foi Saravia, lateral direito que não renova o contrato, Caio Paulista, lateral esquerdo que está voltando para o Palmeiras depois do contrato de empréstimo com o Atlético, além do Fausto Vera, indo por empréstimo também com opção de compra para o River Plate, lá na Argentina. E agora nessa situação aí do João Marcelo, complementando a movimentação de saídas. Quanto às chegadas, ainda há baixíssima movimentação efetiva no mercado, não houve ainda uma contratação, mas lembrando, estamos ainda, né, em alguns dias de iniciar a pré-temporada e de abrir a janela de negociações oficialmente para que essas transferências ocorram. Enquanto isso, viu, Thiago, mais saídas podem acontecer na equipe do Atlético, que, como a gente vem trazendo, está definindo primeiro a reformulação com as saídas, aliviando a folha salarial, para aí sim se movimentar no mercado. Não se assuste se mais saídas acontecerem antes de as chegadas começarem. Os jogadores estão em férias e eu estava te ouvindo aqui atentamente. Férias ruins, né? Eu abri o Instagram. Gente que foi no Egito, tem gente que foi no Paris. Eu vou mostrar pro Ale Oliveira só. Você tem uma agência de turismo, irmão? Ale, eu abri o Instagram e caiu nas férias do Juan Tressoldes. Ei, Tressoldes. Passa pro lado aí pra você ver. Realmente. 11h58. Agora, Passa pro lado, ele passou pra mim. Bicho, esse Ale Oliveira é burro demais. É passar a foto pro lado, burro, pra você ver as fotos. Nossa, que jumento. Passa pro lado. Pra quem tá no rádio, ele pegou o telefone, passou pro lado, jogou meu telefone pro outro lado. Batata quente. Meu Deus, que bicho burro. Tá bom, então me devolve aqui. Olha, o Tressoldes, se ele voltar andando, é um milagre. Hoje tá descansando. Tá, bastante. Vocês vão ficar fazendo segredo? É porque tá bom, é lugar bonito. Eu já Lugar bonito. imaginava o que era. Tá no Instagram da Itatiaia, viu? Acessa aí Itatiaia Esporte no Instagram. O Tressoldes descansando em família, curtindo o seu merecido, não sei. Bom, problema dele. Nath Fiuza e Ale Oliveira. Essa saída do João Marcelo é a famosa ida de quem não veio, né, Ale? Eu vou te falar a verdade, verdadeira. Sabe que eu não minto pra você nem pra nossa audiência, né? Não saiu ninguém, né?
Embora o Saravia, para mim, seja melhor do que o Natanael, mas o Natanael tem a questão da juventude e tal, mas o Caio Paulista, João Marcelo, Fausto Vera, em que pese que o Fux também, né, definitivamente não vai ficar, mas já não estava nesse ano aqui, e era um jogador que para mim seria titular do Atlético, saiu ninguém. E vai sair ainda, o Pedro não quis falar para não queimar etapas, né, mas eu, como não tenho uma preocupação muito grande com a minha carreira, vai sair gente grande aí. Vai sair salário pesado, porque isso aqui não alivia muita coisa, não. Mas vai sair pra onde, amigo? Quem é que vai pagar essa conta? Mas eu acho que vai ter gente que ganha alto salário. Quem? Trabalhamos com nomes aqui. Na verdade, precisa aliviar a folha pra trazer a turma que o São Paulo quer. Então, quem que ganha mais aí nesse... Eu não sou do imposto de renda, evidentemente, mas quem ganha mais? O Hulk ganha um alto salário. Claro, todo mundo que eu tô falando aqui, ninguém obrigou o Atlético a pagar. Mas o Hulk ganha alto salário, o Rony ganha alto salário, o Júnior... Santos ganha um alto salário, Scarpa ganha um alto salário, Arana ganha um alto salário. Então a turma dos grandes, eu acho que ainda vai sair, eu chutaria uns 2 para ter um alívio. Tipo Hulk e Scarpa. Não quero citar nomes, mas por exemplo. Por que não quer citar? Porque a gente não sabe como serão as negociações. Né? Tá. O Scarpa a gente tá vendo aí que o staff dele tá oferecendo ele pra Deus e todo mundo, né? Mas você vê que não surgiu, assim, pelo menos que eu tenha visto, uma especulaçãozinha pra fulano interessou. Porque agora vai começar um jogo, isso aí é pra todos os times, vai começar um jogo de xadrez, que, por exemplo, se o vamos supor que o Fluminense tem interesse no Scarpa, mas ele não quer pagar uma multa contrato, não quer pagar pra tirar o Scarpa do Atlético. Mas sabe que o Atlético tem que aliviar a sua folha. Então vai esperar um pouquinho para ver se o Atlético cede. Só para citar um exemplo, mas tem vários aí que a gente pode pensar. Mas de qualquer maneira, eu acho que dos caras grandes que ganham bastante, pelo menos uns 2 vão sair para que tenha espaço para novas contratações que o São Paulo quer. De acordo, Nath? Ou eu acho que já expliquei isso aqui, hein? Tirar o jogador, muitas vezes, pode ser mais caro do que comprar o outro jogador que vai chegar. Você pega um Hulk, eu não sei se vai sair, tá? São informações. Aliás, Pedro Abílio trouxe manchete, já tem outro time aí também imaginando em ter o Hulk. Mas todo mundo que imagina ter o Hulk, quando pega a conta, fala, o quê? É tudo isso? Opa, não dá. Não tem jeito. Tira o pé da jogada. Então, Nath Fiuza, tirar o cara muitas vezes, e é o caso do Hulk, é o caso do Scarpa, é mais caro do que contratar, de ir no mercado buscar um novo jogador. Porque tem um contrato a cumprir. O cara tá confortável, ele não precisa abrir mão. A situação do Gabigol no Cruzeiro, mesmíssima coisa, tá confortável. Tem um contrato, se não me quiser eu fico aqui também, recebo o meu, me pagando o que me deve, tá tudo bem. Então o jogador fica numa situação mais confortável. O clube é que fica refém da situação, Nath. Sem dúvidas, até porque nesse sentido de serem jogadores muito caros, né, jogadores muito grandes, o time atual deles, no caso o Atlético, fica refém de não conseguir negociá-los também com muita gente. Então o Atlético vai ter que ser inteligente, até porque também não tem um orçamento tão grande assim, né, de envolver alguns outros atletas em negociações, como se falou do Patrick e também do Reinier, né, na troca pelo Juninho Capixaba, enfim, pegar jogadores que às vezes tiveram uma minutagem menor e que ainda são novos e que podem ser essas moedas de troca e fazer um acordo, porque o Atlético tem que entender agora também, principalmente com esses grandes atletas, a questão do custo-benefício, né? O que eles custam ao clube e o que eles estão entregando. O caso do Hulk, por exemplo, que é um jogador excepcional, de muita qualidade, mas ele vai ser mantido, na condição de protagonista. Ele consegue ser o Hulk de jogar o ano inteiro. A gente viu nessa temporada que não consegue. O Sampaoli vai querer dar a ele essa oportunidade? Baseado nisso, o que ele ganha hoje confere ao que ele vai conseguir corresponder. Você ter um jogador do nível do Hulk no seu elenco é excepcional e maravilhoso para qualquer time, mas quando você tem ali uma série de outros nomes que estão ocupando uma folha e que ele está te causando estrago, né? Você vai ter que inevitavelmente analisar caso por caso. O Júnior Santos, por exemplo, é um atleta que com certeza, se o Atlético pudesse desfazer dele agora, gostaria de se desfazer, mas não pode porque ele está lesionado. Então você já tem que contar com o rombo aí do Júnior Santos na folha por mais alguns meses. É um cara que já não entra nessa negociação agora de imediato. Então talvez agora você precisa negociar
outro que talvez até mereça um pouco mais permanecer do que o Júnior Santos, porque o Júnior Santos, que é um cara que não rendeu, que não jogou, que infelizmente foi uma contratação que falhou, que chegou com expectativa, mas que não deu certo, está ocupando dinheiro aí que vai ter que servir para outra pessoa. Agora, isso que o Ale falava, saiu o Fausto Vera, saiu o Caio Paulista, saiu agora o João Marcelo, e acho que a exceção disso é o Saravia, que para mim ainda tinha condição de seguir como titular, mas assim, não saiu ninguém ainda que faça cócegas nessa folha para as chegadas. E para chegar a gente, precisa ser de um nível muito maior do que desses que estão saindo, né? Porque não adianta você liberar o João Marcelo para os Emirados Árabes e daqui 2 dias aparecer com o João Marcelo 2.0. Não faz nem cosquinha, né? O João não Marcelo é esse sair. o objetivo, não é esse o planejamento que o Atlético precisa. Então tem que começar a liberar esses que até então não fazem cócegas, mas precisa liberar. Daqui a pouco liberar uns grandes para o negócio começar a fazer de fato efeito e trazer contratações de peso. Porque não dá para liberar um João Marcelo e trazer outro João Marcelo, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Atlético em 2025, de ficar trazendo jogadores medianos, de características semelhantes, jogadores que não conseguiam ser muito decisivos, e no final das contas a gente viu esse elenco envelhecido e desequilibrado. O João Marcelo, só para entrar aí nesse comentário da Nath, muito preciso como sempre, o João Marcelo que tem que ter nos times é os caras da base, o Thiagão. Exatamente. É os moleques da base. Porque o Cauã Santos, por exemplo. Porque né? o João Marcelo artilheiro do Sub-17. Nem entrou na bagaça, nem entrou. Né? Ele nunca foi cogitado assim para ser. Então tem que ser os caras da base, para ir amadurecendo, pro cara achar normal jogar bola com o Hulk, com o Scarpa, se eles tiverem, com o Lianco, sabe, com o Everson, pra ele ficar ali todo dia, sabe, trocar roupa, ver a Arena MRV cheia, ficar lá no Maracanã, sabe? Tem que ser os caras da base para dar uma amadurecida. E tem uma outra coisa, Thiago. Pensando em SAF, né, Nath? Esse é o projeto. Se você não tem uma base forte, é o que salva. Vender, pagar conta é base forte. E se você for pegar aí o ano do Atlético, tirando a conquista do Campeonato Mineiro ali, que de alguma forma é um ponto positivo na temporada, talvez o outro ponto positivo do Atlético em 2025 tenha sido a conquista da sua categoria de base, né? Dando retorno técnico já na categoria inferior, para daqui a pouco, quem sabe, no time principal, para depois também dar o retorno financeiro. Então, esses meninos, eles precisam ser agregados. Eu sou da opinião de que o time tem que ter ali, para cada posição, um jogador que é titular, que é grande, né? Eu tô falando de um time do tamanho do Atlético, que tem ambições grandes, e depois o restante ele tem que ser aí composto por jogadores das categorias de base. Agora, sobre o João Marcelo, uma outra coisa importante é que o Atlético está liberando, em tese, né, Thiago, o único centroavante de característica que ele tem. E eu acho que isso também é um ponto que precisa ser lembrado. Liberar o João Marcelo não teve um impacto técnico no time, mas a característica dele era uma característica importante que fez falta e ele não foi utilizado, porque também não conseguiu se firmar. Mas um centroavante, para mim, deveria estar nas prioridades do Galo para 2026. É isso, e aliás, falando em centroavante, o Hulk fica, o Hulk sai. Se sair, vai pra onde? Tem um novo time na parada. Pedro Abílio vai trazer a informação já, um novo interessado em contar com o super-herói atleticano. Ô, Pedro Abílio, já tinham falado do Grêmio, já tinham falado do São Paulo, tem mais um aí na lista de possíveis destinos do Hulk, se ele não for ficar no Galo, Pedro. O homem que tá lá, né, Thiago, curtindo férias na Paraíba, postou algumas fotos no futevôlei nesse domingo. O Hulk interessou também a um terceiro time no futebol brasileiro, Thiago. Informação trazida pelo nosso colega Guilherme Frossar, que destacou que o Fluminense buscou informações no Galo sobre o jogador, mas se assusta, né, com os valores salariais e com o investimento que precisaria fazer num período de contrato com o atacante, que a princípio, Thiago, se reapresenta neste dia 2 de janeiro, normalmente no Atlético, ainda com futuro indefinido, mas com a diretoria respeitando a decisão e o mercado. O Atlético não quer rescindir o contrato, não vai fazer um movimento para romper com o Hulk nesta temporada de 2026. Mas existe uma expectativa, né, de que possam naturalmente chegar às sondagens. Afinal de contas, o jogador é um dos salários mais altos, está, né, nessa folha salarial mais pesada que vocês citaram, que o Atlético tenta reformular.
O Fluminense, portanto, teria procurado informações, não evolui para proposta, mas se junta a Grêmio e São Paulo, equipes do futebol brasileiro que chegaram a procurar. Muito se fala nos bastidores também, viu, Thiago, que o Hulk também está pensando sobre o futuro dele e teria, né, interesse dos Estados Unidos e também do futebol árabe. Mas, repito, a princípio, reapresentação normal. Terminou no último sábado, viu, Thiago? A turma que acompanha o Rádio Esportes, o período de tratamento no CT para os jogadores que estão no departamento médico e eles seguem se tratando agora em casa, no período de férias, e depois voltam na reapresentação do time. Lianco, zagueiro, Júnior Santos, atacante, e o Patrick, volante, estavam até o último sábado indo à Cidade do Galo para realizar as atividades na fisioterapia. Os jogadores mais jovens, pré-selecionados pela comissão técnica para iniciar o período de pré-temporada e quiçá até ganhar oportunidades nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, vão seguir trabalhando até esta quarta-feira e depois todo mundo liberado para reapresentação só no dia 2 de janeiro, quando voltam também os demais jogadores, Thiago. Ô, Ale Oliveira, é bom destacar, o Fluminense consultou, já viu o tamanho do peso da bucha e aí já deu um passo atrás. Agora, o Fluminense tem característica, né, Ale? Ele gosta do Renato Augusto, já teve Douglas Costa, Marcelo, Felipe Melo. O Felipe Melo também, Thiago Silva agora, que acabou de ir pro Porto em fim de semana. Quem não acompanhou, o Thiago Silva assinou com o Porto. Seria um bom destino ou você ainda se apega, você ainda acredita que pode haver a paz entre São Paulo e Hulk? Eu torço, né, para que isso aconteça, porque vai ser difícil o Atlético conseguir um jogador desse nível, primeiro, e como ídolo, né, pelo que representa pro clube, aí então fica muito mais complicado. Mas eu torço, mas não acredito. Mas ainda acho que dentro daquela conversa que a gente teve no início do programa, que ainda vai ser um jogo de xadrez, né? Com o Atlético não facilitando a saída, o Hulk também em compasso de espera. Fato é que o Hulk não é o jogador preferido do Sampaoli. E o técnico argentino entende que com esse dinheiro ele poderia fazer um outro tipo de contratação ou contratações, né? Porque o Hulk é o maior salário do Atlético e tal. Então fica aquele jogo de cena e que a gente vai ver há vários dias ainda, até o início do ano que vem pelo menos. Fica aquele jogo de cena, olha, eu não quero que você saia, eu também não quero sair. Mas na verdade todo mundo quer. Essa que é a grande realidade. Todo mundo quer o quê? Todo mundo quer um desfecho para esse caso, que o Hulk vá procurar o seu caminho e o Atlético consiga contratar novos jogadores que tenham o perfil que o treinador gosta, entendeu? Então, mas não é simples, não é uma negociação fácil, porque aquilo que eu tenho falado em outros casos também. Quem roer essa corda antes é quem paga a conta. Então, se o Hulk chega, bate na mesa e fala, eu quero sair, ele tem que pagar uma conta. Se o Atlético falar, olha, não quero o Hulk, aí o Atlético tem que pagar a conta. Então, vai se fazendo esse jogo de paciência aí até chegar num denominador comum. Ô, Nath Fiuza, você é do time hashtag Fica Hulk ou hashtag já deu, caça seu rumo? Não, eu sou da hashtag Fica Hulk. Eu só acho que o Atlético precisa alinhar melhor a expectativa e aproveitar o Hulk de uma melhor forma a partir de 2026. Eu acho que você pode ter o Hulk no seu elenco, mas eu acho que ele não pode ser o grande protagonista desse time, nem ter a responsabilidade de ser o cara a decidir todas as partidas, porque ele não vai aguentar jogar os 90 minutos a temporada inteira. Então eu acho que o Atlético, para que ele permanecesse, teria que haver um acordo entre as duas partes. O Hulk, talvez, pela história que ele tem no Atlético, pela idolatria, talvez por não querer vestir, não sei, outra camisa do futebol brasileiro, querer permanecer no Atlético, ter essa identificação exclusiva, né, digamos assim, neste novo momento dele, com o tamanho que ele tem hoje com o Atlético, abrir mão de algumas coisas para permanecer, para que o Atlético também tivesse bala na agulha, digamos assim, para trazer um outro jogador de muita qualidade também, semelhante ao Hulk, e que tenha condição de jogar mais, de estar mais em campo, de ajudar mais, porque se você também sobe o nível desse elenco, você ajuda o próprio Hulk, que vai ter mais gente boa para dialogar dentro do campo, nos minutos em que ele estiver atuando. Então eu não acho que a história tem que ser
encerrada, não. Mas eu acho que tem que haver um consenso, porque da forma como está hoje, aí eu acho que o custo-benefício é muito ruim pro Atlético. Eu falo pela pessoa, viu, Givanildo? Falo pelo ser humano. Eu torço muito para que o Hulk fica. A parte esportiva, aí tem uma série de contextos, como explicou o Ale Oliveira. E o Hulk, será que ele vai ganhar troféu Guará? Será que o Hulk não vai ser premiado esse ano? O Hulk sempre faturou. É hoje à noite, em 7 da noite, troféu Guará BMG. Vamos saber se o Hulk vai ou não levar troféu Guará na escolha da imprensa mineira. Não é a escolha do Thiago, não é a escolha da Itatiaia, é a escolha de toda a imprensa na votação do mais importante e o mais tradicional prêmio da imprensa, troféu Guará BMG, hoje à noite.